Vamos extrair um pouquinho mais desse texto. Todo trabalho do homem para a sua boca, contudo nunca se satisfaz. Acredito que esse texto também possa ser aplicado no sentido valorizar o que você já alcançou, valorizar o que você já está vivendo, desfrutar. Não importa se o que você tem em sua ótica é muito ou é pouco, o que você tem, se a sua ótica é grande ou é pequena, não importa. Você precisa, você precisa desfrutar de cada momento. Como isso se aplica dentro do que está falando o texto? Todo trabalho tem uma função, ou seja, você vai trabalhar e vai ter uma função específica. Qual é a função? Vai acabar indo para sua boca. E uma realidade nunca será satisfeita. Ou seja, se você ficar correndo atrás de satisfazer, você vai trabalhar mais para satisfazer. Só que você nunca vai ser satisfeito e sempre vai estar buscando mais, sempre vai estar trabalhando mais. Então, o escritor de Eclesiastes, aqui no caso acho que Salomão, ele mostra essa realidade. Ele mostra essa realidade. Tudo que você trabalha, você come. Primeiro ponto. Segundo ponto, não importa quanto você coma, você nunca se satisfaz. Em outras palavras, quanto mais você come, quanto mais você trabalha, mais você tem o que comer, mas mais insatisfação você vive. Ou seja, nunca será satisfeito. Não importa quanto você trabalha, a função é comer e você nunca vai estar satisfeito. Então, pegando essa matemática, é uma constatação drástica, dramática, né? Trágica. É uma constatação trágica. O homem trabalha para comer e nunca está satisfeito. Então, peraí, o que eu faço com essa matemática? Eu preciso aprender a desfrutar do que eu tenho no momento. Porque senão, não, eu não estou satisfeito agora, então eu tenho que trabalhar mais. Mas você vai comer mais e vai estar insatisfeito da mesma forma. Então, você precisa descobrir em Deus uma forma de estar satisfeito com o que você está recebendo agora, com o que você está vivendo agora. Você precisa conseguir, não importa a situação que você esteja vivendo. Você precisa conseguir. Um exemplo, o povo de Israel sai lá do Egito, eles veem para a terra prometida e chegando na terra prometida, está próximo de alcançar, eles não entram. Eles param, montam acampamento, eles pegam 12 homens, os espias, e enviam os 12 espias. Os 12 espias, eles voltam. E sendo que 10 deles dão um relato e 2 dão outro relato. Eles não viram a mesma coisa? Eles viram a mesma coisa. Né? Eles viram a mesma terra, os mesmos frutos, os mesmos moradores. Eles viram a mesma coisa. Mas o que fez com que 2 dessem relatos diferentes? É interessante que os 2 que deram os relatos diferentes, eles não negaram a verdade dos 10 primeiros. Os 10 primeiros disseram assim, não, a terra é boa, tem muito fruto, na verdade é melhor do que o que Deus falou ainda. Porém, tem gigantes na terra, são maiores do que nós, nos sentimos como gafanhotos. E os outros 2 disseram, não, realmente a terra é boa, é melhor do que Deus falou, tem frutos maravilhosos, tem gigante na terra. Eles falaram a mesma coisa. Só que aí eles vão além, né? Eles dizem assim, mas se Deus já nos trouxe aqui, Deus vai nos fazer vencer. Os demônios que estavam agindo na vida desse povo aí já bateram em retirada, o nosso Deus está conosco, nós vamos nos alimentar como pão. Então, os 12 veem a mesma coisa, porém dão relatos diferentes, porque cada um deles, tanto o grupo de 10 quanto os 2, eles falaram o que viram a partir daquilo que eles carregavam, a partir da fé que eles tinham. Então, para você conseguir extrair dentro do caos, porque o caos era o mesmo, realmente não, a terra era boa, tinha fruto, porém tinha gigantes que eram poderosos. Esse era um caos, era real, né? Mas
dentro da mesma situação, dois conseguiram extrair algo de bom, dois conseguiram ver algo positivo. Eu acredito que um dos desafios de você viver algo maior em Deus está em você desfrutar o momento que você está vivendo, apesar do momento que você está vivendo não ser agradável. E você não precisa negar o momento desagradável que você está vivendo. Você não precisa fechar. A fé não é burra. A fé não é burra. O culto, ele não é irracional. O culto, ele é racional. Quando essa expressão surge na carta de Romanos, há um chamado de Paulo para uma metanoia, que é uma palavra grega para um chamado de uma noia, uma visão além, acima, superior, sobre modo. É uma expressão muito usada por você, sobre modo, maior. A palavra noia no grego fala sobre isso, né? Então é uma transformação para um mundo. Quando você vê um maluco drogado, você fala, é um noia. Por que noia? Porque a mente dele está viajando em um espaço maior, em um lugar diferente. A palavra noia ela é extraída do grego e é usada por Paulo. Paulo era um cara sensacional. Ele usa em Romanos 12 a palavra metanoia. Nós precisamos passar por uma metanoia. Nossa mente precisa ir além, acima, ser uma mente superior. E é nessa expressão metanoia que ele está tratando sobre um culto. Para nós entendermos a vontade de Deus, ele fala sobre um culto, a boa vontade, né? Boa, perfeita e agradável. O agradável, perfeito e boa, independente de como você coloque. Mas Paulo, ele fala que para que você entenda essa vontade de Deus, que ela é além, né, que ela é boa, perfeita e agradável, ela é composta de alguns elementos, ela não é só boa, ela é composta de alguns elementos. Você precisa ter um culto racional. Então ele fala de uma fé inteligente. A fé não é burra. A fé não nega a realidade. A fé não nega a realidade. A fé diz a terra é boa, tem gigantes mesmo, vai ser difícil vencer esses caras. Ele não fala que vai ter uma facilidade. Ele fala, ele vê a dificuldade. Porém, ele fala, só que eu sei que Deus está agindo. Olha só, presta atenção. Tem uma história muito interessante que se encaixa dentro disso que eu estou falando. Tem um menino, ele começa a ler uma... O menininho, ele começa a ler uma revistinha de super-herói. Aí ele passa a segunda página, o herói está apanhando do vilão. Aí ele fica chateado com aquilo, ele não lê, ele passa a página seguinte, o vilão continua dando porrada no herói. Aí ele passa a terceira página, o vilão continua batendo no herói. Aí ele fica angustiado com aquilo, ele vai lá para a sexta página, sétima página, e o vilão continua batendo no herói. Mas caramba, ele já está quase desistindo da revistinha, ele fala, quer saber? Ele vai lá para a última página, e lá na última página, o vilão está com a cara no chão, com as mãos amarradas, e o herói está de pé, com o peito estufado. Aí ele dá um sorriso e volta para a primeira página, e começa a ler a revistinha, agora com um coração diferente, porque quando ele lê uma página e vê o vilão vencendo, ele dá um sorriso e fala assim, ah, se você soubesse o que eu já sei. Ah, se você soubesse o que eu já sei. Ele já sabia que no final o gigante, o herói ia vencer. Ele sabia que o certo ia vencer. Ele sabia que o correto ia superar. Apesar de em vários capítulos o mal está superando, o mal está vencendo. Eu acredito que está aí o desafio. E que muitos perecem nesse desafio. Por isso as pessoas morreram no deserto. E por isso nos dias de hoje tem pessoas morrendo no deserto. Vão andar com quem vai chegar, mas não vai chegar. Por quê? Porque essas pessoas elas não conseguem extrair esses princípios que são bíblicos. São princípios bíblicos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? Todo o seu trabalho vai virar comida. E você nunca vai estar satisfeito. O que essa conta trágica, dramática quer dizer? Quer dizer, cara, já que é isso que vai acontecer, aprenda a desfrutar o trabalho que você está fazendo. Equilibre esse trabalho, porque vai virar comida mesmo. E você nunca vai estar satisfeito. Então equilibra isso. Equilibra isso para quê? Para que você possa desfrutar, independente do momento, independente dessa conta trágica, para que você possa desfrutar desse momento, desse tempo. Né? Então realmente tem gigante, tem não sei o que, mas Deus está conosco. Você sempre vai ver as coisas a partir de quem você é, a partir daquilo que você carrega. E enquanto você não aprender, mesmo no meio do caos, que Deus faz um caminho no meio da tempestade, está aí um grande desafio. Você conseguir enxergar o caminho que Deus está fazendo no meio da tempestade. A palavra de Deus diz em Naum, capítulo 1, versículo 3, o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta,
e no meio da tempestade. Ou seja, Deus faz um caminho no meio da tempestade. Então, o desafio está exatamente em você conseguir levantar de manhã, e o caos está instalado, mas você conseguir sair lá fora, olhar para o céu e falar: Deus, eu te amo, Senhor. Eu te amo porque o Senhor está comigo no meio do caos. Há um caminho. Talvez eu não tenha... Jesus não falou que é o caminho? Se ele falou que há um caminho no meio da tempestade, eu entendo e o Senhor Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, eu entendo que o caminho que me serve é Jesus. O caminho que eu procuro é Jesus, o caminho pelo qual eu devo andar é Jesus. E se há o caminho, ou o caminho de Deus no meio da tempestade, Jesus está comigo no meio das minhas tempestades. Eu tenho a responsabilidade, se eu quero desfrutar, eu tenho a responsabilidade de acordar de manhã e olhar a situação, independente do caos que eu esteja vivendo, olhar para o céu, se ele esteja cinza ou se ele esteja brilhoso por causa de um sol maravilhoso. Eu tenho a obrigação de dizer: Senhor, I love you, my Lord. Eu te amo, Senhor. I love you, my Lord. Tu és my king, tu és o meu rei, tu és o meu rei. My Salvador, tu és o meu Salvador. Eu tenho a responsabilidade de engrandecer o Senhor, independente do que eu esteja passando, independente do que eu esteja vivendo. Porque eu já sei a matemática que me espera nessa terra. Eu vou trabalhar, comer e não vou ficar satisfeito. Mas há um caminho no meio dessa tempestade, há uma palavra no meio dessa palavra. Há uma verdade no meio dessa verdade. E é essa verdade que eu preciso encontrar. E é por essa verdade que eu oro. É por essa verdade que eu converso com você todas as manhãs. É por essa verdade que eu jejuo, que eu tenho jejuado, que eu tenho orado, que eu tenho pregado insistentemente. Verdadeiramente, há gigantes na terra. Mas o Senhor está conosco. No meio do deserto, morreram aqueles que só conseguiam ver deserto ou olhar para trás e reclamar do Egito, ter saudade do Egito. Se resume em pessoas que só enxergaram o deserto, ou seja, o que estavam vivendo, ou pior, só enxergavam o passado, o que viveram um dia. Morreram pessoas que não conseguiram olhar na terra prometida, que era para frente, e dizer: é difícil, continua sendo difícil, continua tendo desafios, porém o Senhor está conosco. Nós vamos fazer disso alimento. Nós vamos comê-los como pão. Isso ainda vai ser alimento para nós crescermos. Isso vai ser alimento. Foi simples. Foi simples depois eles terem passado, esses dois terem colocado os pés nessa postura de fé. Foi simples? Não foi, velho. Não foi. 40 anos depois, nós pegamos Caleb dizendo assim: ô Josué, caramba, Josué, faz 40 anos que nós estamos aqui dentro da terra, eu estou dando porrada para todo lado, conquistei terra para todo mundo, mas eu não tenho minha terra ainda, Josué. Você lembra quando Moisés me falou que eu teria uma terra? Você lembra quando Deus me prometeu através de Moisés? E faz 40 anos, então eu quero... Aí, Josué, porque, cara, aquilo que você é, se você consegue enxergar quem você é em Deus, isso só se agiganta. Josué entrou na terra que os homens fugiram por ter gigantes, e ele entrou e venceu os gigantes e possuiu terras. Agora ele pede os montes altos, porque lá ainda tinha os gigantes, e ninguém quis aquele lugar. 40 anos depois ainda tinha lugar que os gigantes correram e se esconderam. Josué falou assim: eu quero lá onde estão os gigantes. Eu quero lá onde estão os gigantes. 40 anos depois, as coisas não estavam boas para Josué. Só foi Josué e Caleb que teve uma postura correta 40 anos atrás. 40 anos depois, ele continua sendo desafiado. Ele continua sendo esticado. Ele continua tendo que revelar quem ele é em Deus. Ele continua tendo que andar de acordo com aquilo que ele vê nele mesmo e que ele vê em sua volta. Infelizmente, 600 mil pessoas mais ou menos saíram de lá. Só 2 olharam a terra a partir daquilo que eles se viam em Deus. Os outros só souberam reclamar, bufar, chutar, bater, gritar, xingar, olhar para o que estavam vivendo e querer voltar para trás. E aí, cara, não tem, velho, não adianta culpar ninguém. Foram os únicos 2 que viveram a promessa de Deus, mano. Aí não adianta ficar bravinho, ficar culpando o Moisés, ficar falando: Moisés nos trouxe aqui para morrer, tinha que ter ficado lá no Egito, culpa é do Moisés. Não adianta, irmão, isso não vai mudar em nada. Isso não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Uau, que presença de Deus nessa palavra. Que presença de Deus nessa palavra. Glórias a Deus. Bom, fico com essa palavra. Que Deus continue te abençoando, abençoando sua vida. Ore por mim, ore pela minha casa.
Eu vou orar por você, orar por sua casa também. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as Américas. As Américas estão num momento muito delicado, muito desafiador. E que Deus abençoe Jerusalém. Salve Jerusalém, a cidade do grande Deus. Em nome de Jesus. Amém.